viemos para Salvador, as coisas continuaram difíceis, mas menos difíceis, né? A partir daí, meu pai tinha um salário, mas era tudo muito regrado, não tinha roupa direito, secava atrás da geladeira. Mas minha mãe, ela tinha uma coisa muito forte com relação ao estudo. Então ela sempre dizia, principalmente somos 4 mulheres, né? Ela dizia, não faça de marido profissão, mulher tem que ter independência, mulher tem que ter autonomia. Então minha mãe, embora tenha estudado apenas 2 anos, eu diria que ela foi o grande exemplo da minha vida do ponto de vista do meu posicionamento como mulher hoje. E o meu pai foi o grande marco de ensinamento político, porque ele discutia política em casa, nós conversávamos sobre política, então o meu posicionamento político tem muita herança, e uma herança popular, uma herança da base, uma herança de sindicalismo, de movimentos populares. E minha mãe com o estudo e com a questão da autonomia, né, e da força da mulher. Então eu acho que eu tenho muito eu diria, não só o DNA deles físico, mas eu tenho o DNA da herança de um posicionamento ideológico que eu trago até hoje. Então eu posso dizer que na minha família o que nos salvou de um destino e de fazer parte da estatística daqueles que enveredaram pelo crime ou que não alcançaram uma universidade ou realizaram seus sonhos, foi o fato da nossa família ser uma família que tinha uma estrutura de afeto muito forte, muito grande, e a gente se sentiu muito amado, muito amparado. O fato do meu pai ser um sindicalista aguerrido, um defensor das pessoas mais frágeis, das pessoas mais vulneráveis na sociedade, e de minha mãe ser uma mulher que estudou 2 anos e era uma mulher feminista, uma mulher à frente do tempo dela, uma mulher que tinha voz, que tinha força, e essa força a gente sente até hoje, é como se ela estivesse aqui. Então eu sinto que eu estou falando também, que eu estou falando por ela, né? Que não teve oportunidade de estudar, que foi tolhida dos sonhos que ela tinha, mas nem por isso ela era uma mulher amarga, pelo contrário, era uma mulher que utilizou da sua frustração, ao invés de ser amarga, ela era forte, firme, mas amorosa, muito amorosa. Então é como se eu estivesse com ela, próxima a mim e com meu pai. Então essas 2 figuras foram figuras que, além de serem extremamente amorosas e dedicadas aos filhos, eles tinham um posicionamento. Então, aos 13 anos, eu saí então dessa casa, na Rua da Esperança, onde passei toda, né, a minha segunda infância até a pré-adolescência. Fui morar em Nazaré. Nazaré foi o paraíso porque não alagava, a gente morava numa ladeira, inclusive ali na ladeira do Desterro. Eu estou aqui na ladeira do Desterro. Aqui foi quando eu saí de lá da Rua da Esperança, número 47, nós viemos morar aqui. Foi um grande alívio, porque aqui quando chovia, estamos numa ladeira, no alto, aqui no bairro de Nazaré, e não molhava mais, não enchia mais de água. Então a gente ficou muito feliz quando veio para cá. E essa casa aqui da frente foi o primeiro comitê político que eu participei, que foi o comitê de Domingos Leonelli, que saiu candidato. E eu entrava por esse portão aqui ao lado, porque minha casa, na verdade, era a casa lá no fundo, atrás dessa casa grande. Aqui era uma casa bem pequenininha. Então eu tenho muitas recordações desse lugar e desse espaço onde eu tive o meu primeiro contato com o comitê político real, de verdade, e onde nossa família morou e ficou protegida da chuva e dos alagamentos. E eu morei aqui até os meus 18 anos. E nessa casa, então, em Nazaré, foi quando eu terminei o ensino fundamental e fiz o vestibular para a Escola Técnica, que hoje é IFBA. E, mais uma vez, eu tive o contato político de novo, a veia política sempre pulsando. Eu entrei para o Grêmio Estudantil da Escola Técnica. E na escola, assim, como estudante, eu escolhi fazer eletrônica, tá, gente? Eu sou técnica em eletrônica. Vocês podem não acreditar, mas eu sou técnica em eletrônica. Nunca trabalhei na área. Fiz um estágio na Telebahia, mas quando terminou meu estágio, eu fiz o vestibular na Universidade Federal, que era o que
que eu podia fazer, porque minha família não tinha nenhuma, nem sonhava, só tinha, eu queria fazer medicina veterinária, isso é uma coisa importante. Eu escolhi ser médica veterinária desde os 5 anos. Eu esqueci de contar isso, eu catava os bichos na rua, seja o grilinho, seja a formiguinha, o cachorro, o gato, e eu escolhi ser médica veterinária. E o único caminho para alcançar era fazer a UFBA, era o único curso que tinha aqui na época, na Bahia, no estado da Bahia todo. E nem sonhar em fazer fora, porque não ia ter condição de me sustentar, e nem sonhar com faculdade particular, privada, porque não tinha nenhuma condição de bancar, de pagar. Então, o meu caminho era fazer o vestibular da UFBA, fiz o vestibular da UFBA, passei no vestibular da UFBA, entrei aos 18 para 19 anos. Eu fazia tudo isso e tinha toda a parte ainda de família, da maternidade, de ser esposa, mãe, cuidar da casa. Mal porcamente eu cuidava, mas eu cuidava, nunca foi meu forte, né? Mas eu tinha toda uma responsabilidade. Então, aos 19 anos eu tinha uma filha nos braços, mas eu continuei fazendo todas as coisas e isso nunca foi impedimento para que eu desse continuidade a essa minha veia de querer estar antenada nas coisas, realizar as coisas, fazer política, estudar. E tinha pretensões, como depois eu fiz especialização, mestrado, doutorado. O fato de ter sido mãe tão jovem não foi impedimento, mas foi um momento muito marcante da minha vida, receber a minha primogênita, Carol, nos braços com apenas 19 anos. Foi uma experiência maravilhosa e assustadora, muito assustadora ao mesmo tempo. Eu olhava assim, por que eu fiz isso? O que é que eu vou fazer com essa criaturinha aqui agora? Mas a maternidade foi algo maravilhoso. Eu acho que me deu mais centramento, me deu mais chão e me deu mais força ainda. Porque eu disse, eu quero deixar algo no mundo, eu quero deixar a minha contribuição para uma sociedade melhor, mais justa, menos machista, para minha filha que está chegando. Quando eu estava terminando a faculdade, eu escolhi trabalhar com controle de zoonoses, a partir de um seminário que eu fui. Eu achei muito interessante aquilo bateu direto na minha veia de trabalhar pelo coletivo.